Olá, turma! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos para a teoria dos meridianos. Página 25 aí pelo aplicativo. Quem tiver com livro físico ou a edição antiga, página 28, perdão, página 28 para quem tiver com a edição nova. Para quem tiver pelo aplicativo ou edição antiga, página 25. Então, vamos lá, teoria dos meridianos. A gente fala tanto em meridianos, né? Vamos saber o que é isso. Origem. Na medicina chinesa, a mais antiga referência à teoria dos meridianos encontra-se no livro Huang Tei Neijing, que é o livro do Imperador Amarelo, né? Que contém a descrições precisas sobre seus princípios. No entanto, até hoje, desconhece-se o modo como foi criada a teoria dos meridianos, sendo que muito provável que a acupuntura e as Qigong, que são as artes marciais, né, tenham contribuído para a sua formação. Ao estimular certos pontos de acupuntura, constata-se que a sensação de calor e parestesia seguem direções pré-determinadas. Isso a gente vê muito quando a gente está usando eletroacupuntura. Essa percepção é bem significativa, porque você fala assim para o paciente, olha, vou abrir um ramal lá na sua perna, você vai começar a sentir um choquinho. Aí ele fala assim para você, mas eu não estou sentindo na perna, eu estou sentindo no braço. Aí você percebe, fala, mas no braço eu não abri ainda. Por que que isso ocorre? Porque existe a ligação entre os meridianos, né? Então, você abre lá na perna, mas eles, obviamente, vocês vão ver que eles estão todos conectados. Aqui no braço, está sentindo também, né? Então, a gente percebe bem, assim, o caminho, né, dos meridianos quando a gente usa eletroacupuntura. É muito interessante. Mas, às vezes, quando você coloca a agulha também, vocês vão perceber que coloca a pessoa e fala assim, nossa, eu senti algo correr. Nossa, deu um choquinho. Deu um ardidinho que veio até aqui no braço. É o caminho do meridiano, né? Então, meridianos são trajetos, caminhos, linhas imaginárias, né? Como eu tinha dito na outra aula, o meridiano de Greenwich não existe, o meridiano do Trópico de Capricórnio não existe uma linha de fato ali, né? No globo, na Terra, dividindo, né? A Terra em várias partes. Não existe. Então, é uma linha imaginária. A mesma coisa, os meridianos aqui. A gente sabe que tem um caminho, mas a gente não vê. Se a gente for fazer uma dissecção de um cadáver para tentar achar esses meridianos, nós não vamos achar. Porém, nós sabemos que existe e é perceptível isso quando nós aplicamos a acupuntura. Às vezes a moxa também ocorre isso. A eletroterapia, né? A gente percebe. Então, lá atrás, quando eles colocavam uma agulha aqui, sentia que corria algo, né? Uma energia, algo. E aí corria por um trajeto, por um meridiano. Constatou-se também que numa doença os sintomas podem manifestar em outros lugares, seguindo a via precisa de interrelacionamento, né? Então, às vezes, vamos supor, isso é muito também visível em tendinites, bursites, né? Em quadros álgicos. O paciente está com dor no ombro, né? Aí você vem, faz toda a técnica, ele fala assim, nossa, agora não parou de doer o ombro, mas veio doer meu cotovelo. A dor anda, né? Aquela coisa assim, mas é porque a dor anda. Anda mesmo, ela percorre o trajeto do meridiano muitas vezes. É possível que a teoria dos meridianos tenha sido formulada a partir das observações acima. Podemos pressupor que a teoria dos meridianos é fruto da experiência e da observação de muito desde os primórdios da medicina chinesa. Conteúdo.
Há no corpo humano muitos pontos cujos efeitos à aplicação da acupuntura são semelhantes, talvez por pertencerem a dermátomos iguais. É interessante que vocês vão ver, assim, que muitos pontos próximos cuidam da mesma patologia. Por exemplo, se eu pegar aqui o IG4, IG3 e o IG5, eles têm quase a mesma função em todos os pontos. Eu vou ler aqui para vocês alguma indicação dos pontos IG3, IG4 e IG5. Vamos lá. Indicação do ponto IG3, que é o terceiro ponto do intestino grosso, né? Está localizado aqui, ó, próximo do dedo indicador aqui, tá bom? Nessa região aqui. E aqui o IG4, ponto mais conhecido da acupuntura, e aqui o IG5. Mas vamos lá. Olha a indicação do IG3. Labirintite, amigdalite, dor de dente, trigeminalgia, dor no olho, bursite, tendinite do cotovelo, boca seca, língua amarela, falta de apetite. O IG4, a indicação dele: dor de cabeça, dor de dente, amigdalite, faringite, rinite, epistaxe, asma, bronquite, paralisia facial, dor no braço e ombro, gripe, hipoidrose ou hiperidrose, insônia, nervosismo, zumbido ou distúrbio do ouvido e até escabiose, que é a sarna. O IG5, dor de cabeça, conjuntivite, zumbido, distúrbio do ouvido, dor de garganta, amigdalite, dor de dente, dor no punho e dor na mão. É isso que isso aqui fala. Às vezes, né, por ser pontos muito próximos, né, são bem próximos, né, são pontos muito próximos, eles praticamente às vezes têm a mesma função. Por isso que às vezes na acupuntura a gente abre, eu falei para vocês o IG4, né? A gente pega o IG4, não o IG3 e o IG5. Usa mais o IG4 por quê? Porque ele tem quase as mesmas funções do IG3 e quase as mesmas funções do IG5. Então, para que eu colocar 3 agulhas? Salvo alguns sintomas diferentes. Então eu ponho uma só no IG4, que ele já abrange, né, muitas patologias ao mesmo tempo. Então, alguns pontos na acupuntura são até mais usados do que os outros, não que os outros também não sejam, são, mas vocês vão perceber que uns são muito mais usados justamente por causa disso, porque eles estão na mesma região, né? Tem quase as mesmas funções, mas um abrange mais patologias do que o outro. Ao se traçarem linha ligando esses diversos pontos análogos, obtiveram-se linhas ou trajetórias longitudinais que foram denominadas TIM, que significa meridianos, e trajetos horizontais denominadas LO, comunicação. Então a gente, né, aqui, ó, IG1, IG2, IG3, perdão, IG1, IG2, IG3, e G4 e G5, eu vou fazer uma linha, né? Que vai ligar todos esses pontos, que vai parar aqui, ó. O último ponto é aqui. E G20, 20º ponto do intestino grosso, que é bem embaixo do nariz aqui. Essa linha é chamada de meridiano, de Tim, mas a gente fica com o meridiano. Vamos abrasileirar isso para não confundir, tá? Existem outros ramais, outros trajetos, né? Que saem do TIM e vai para dentro, saem do meridiano e vai para dentro. Eles se comunicam com outros meridianos, com os órgãos, e aí eles são chamados de LO, de comunicação. Então a gente vai ler muito assim, né? Ponto IG9, é ponto LO. Esse ponto é um ponto LO. O que é um ponto LO? É um ponto de comunicação. Eu sei que dali parte um outro ramal internamente comunicando com outro meridiano ou com um órgão. A experiência clínica demonstrou que havia uma nítida relação entre órgãos e meridianos do corpo. Assim, traçaram-se 12 meridianos ordinários
esses tinham relação direta com os órgãos e vísceras do corpo. Então, 12 meridianos ordinários que estão espalhados pelo corpo, que recebem o nome dos órgãos. Eu falei para vocês do IG, do intestino grosso, que começa aqui no dedo indicador. O IG, né, ele... O IG, intestino grosso, ele cuida do intestino grosso, ele chega no intestino grosso, chega lá por certas alturas, você vai achar o ponto LUO do intestino, grosso, que sai ali do ramal externo e vai lá no intestino grosso, né? Então, comunica. Então, ele cuida do órgão que ele recebe o nome? Cuida, mas cuida também do trajeto e de outras patologias, né? Por exemplo, se eu tenho uma tendinite, eu posso usar o IG4, o IG5, tranquilo. Uma tendinite de polegar, tendinite de punho, posso, né? Se eu tenho aqui eu tenho o IG11 perto do cotovelo, se eu tenho tendinite de cotovelo, eu posso usar o IG11? Posso. Não é porque ele cuida do intestino, ele vai cuidar só do intestino, não. Ele cuida de outras estruturas também. Por exemplo, o IG pertence ao elemento metal. O elemento metal cuida de quais tecidos da pele. Então, se eu tiver dermatite, algum problema na pele, eu também vou usar o ponto do intestino grosso. A gente lembra que lá no IG4 falou de escabiose, sarna? Por que que eu uso o intestino, o ponto do intestino grosso, para cuidar da sarna, um problema de pele? Porque ele pertence ao elemento metal, e o elemento metal é responsável pela pele. Então, eu uso esse meridiano, tá bom? A gente vai bater muito isso. Cada meridiano que a gente for estudar, nós vamos estudar o seu elemento, nós vamos estudar os seus tecidos, sabor, cor, nós vamos estudar toda aquela tabela que eu dei para vocês. Quando vocês chegarem em sala de aula, eu vou dar uma outra tabela para vocês também. E nós vamos ter várias tabelas para nós consultarmos. E nós vamos estudar isso a cada meridiano, tá bom? Além dos seus respectivos pontos, um por um, né? Então, esses meridianos, os 12 meridianos, vamos começar lá pelo elemento fogo, né? Eu tenho coração, intestino delgado, dentro do elemento fogo, ainda tem aqueles dois meridianos, lembra que eu falei para vocês? Que não são órgãos, mas tem uma função no corpo, que é o pericárdio e o triplo aquecedor. Então aí já foi 4. Depois a gente tem dentro do elemento terra, né? Foram 4. Então dentro do elemento terra eu tenho o estômago e baço pâncreas, 6. Dentro do elemento metal, pulmão e intestino grosso já dá 8. Depois nós temos, dentro do elemento água, rim e bexiga, 10. E no elemento madeira, fígado e vesícula biliar, 12 meridianos. Tá bom? Nós vamos estudar cada um individualmente. Os 12 meridianos, além deles, estabeleceram 8 meridianos denominados extrameridianos, usados em patologias diversas. Esses extrameridianos, ou também chamados de vasos maravilhosos, ou tendinomusculares, ou extraordinários, é tudo a mesma coisa. A gente vai ver que tem esses 12, né? Depois tem mais 8 que são uma composição de pontos oriundos desses 12. Não precisa se apavorar agora. Vamos só entender.
que existem 12, depois existem mais 8 que são originários desses 12. No momento correto, nós vamos estudar esses 8 individualmente e vamos ver como eles funcionam e como eles são formados, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora é só para vocês saberem que existe. Dos 12 meridianos ordinários nascem ramos que percorrem cavidades do tronco denominados 12 meridianos distintos, que é interno, tá? A gente não funciona, a gente só, eles fazem ligação um com o outro. Há 15 meridianos que se ligam a esses 12 meridianos entre si, denominados luomai, meridianos conexos. Então, existem as conexões dentro deles também, mas também são internos, tá bom? A gente só precisa saber que existe, mas a gente não vai usar pontos neles porque eles são internos. Ainda há 12 meridianos denominados tendinosos e 12 meridianos superficiais que percorrem superficialmente o tronco e os membros. A teoria do Yin e Yang diz que o Yin visa estar em equilíbrio com o Yang. Às vezes, no entanto, estabelecem-se diferenças de níveis entre essas duas energias. Essa diferença de nível pode estar dividida em 3 Yin e 3 Yang. Como assim? O meridiano do intestino grosso é Yang. Aqui corre o meridiano do triplo aquecedor, que começa aqui. Aqui começa o meridiano do intestino delgado. Começa aqui. Esse lado da mão é Yang, correto? Esse é Yin, correto? Então, esses 3 que começam a percorrer por aqui são meridianos Yang. Mas cada um deles tem uma carga de Yang, né? É como se fosse fio e cada um deles tivessem uma voltagem. Um é 12 volts, o outro é 110 volts, o outro é 220 volts. O que isso quer dizer? Que um corre um pouco de Yang, é normal, ele é assim mesmo. O outro corre já um fluxo médio de Yang, e o outro muito Yang percorrendo. É natural deles. Aqui, meridiano Yin, né? Eles começam no tronco e terminam aqui na ponta dos dedos. É diferente. Os Yang começam aqui e terminam na região do tronco e face. Os meridianos Yin começam no tronco, vai descendo e termina na ponta dos dedos. Então, eu tenho o pulmão, coração, que termina aqui, o pulmão termina aqui, e o pericárdio, aqui no meio. Cada um deles tem uma quantidade de Yin percorrendo. Um muito Yin, o outro pouco Yin, e o outro um Yin mais equilibrado. Tá bom? Por isso que a gente fala que existem assim, 3 Yin, 3 níveis de Yin, 3 níveis de Yang. Então vamos lá. Daí nascem os 3 meridianos Yang da mão, que vão até a cabeça, e da cabeça nascem os 3 meridianos Yang que vão até a perna, que descem até as extremidades dos membros inferiores. Não se preocupem com o trajeto, nós vamos ver cada trajeto individualmente, onde começa, onde termina e onde se ligam com o outro, tá bom? Relação superficial e profunda dos 12 meridianos ordinários. Os 12 meridianos ordinários se acoplam aos pares, sendo estes formados sempre por um meridiano superficial e um outro profundo, né? Então vai ter sempre um meridiano superficial que corre aqui, como eu falei para vocês, o intestino grosso, que vai, depois chega lá, ele vai ter um ponto Lo que comunica com um meridiano que está descendo.
e tem o meridiano que se comunica, né? Com o par dele. Ele aqui, o intestino grosso, é yang, né? Mas a gente vê que o pulmão termina aqui, corre um meridiano para cá que liga aqui, que é yin. Então sempre vai ser assim, um meridiano yin e um meridiano yang, tá? Dentro do elemento. Suas relações são: os meridianos yin pertencem aos órgãos, né? Zhang, e o seu luo às vísceras, o seu de comunicação. Os meridianos yang pertencem às vísceras, né? Que é o fu, e seu lo aos órgãos. Ou ao contrário, né? Porque eles sempre vão estar juntos, assim como o yin e yang. Intestino grosso e pulmão, né? Vamos lá. Rim e bexiga. Yin e outro yang. Acompanhem aqui, para a gente ver quem é yin e quem é yang. Eu tenho fígado, que é yin, vesícula biliar, que é yang, né? Eu tenho o estômago, que é yang, e o baço pâncreas, yin. Eu tenho coração, yin, intestino delgado, yang. Eu tenho o pericárdio, yin, o triplo aquecedor, yang. Então, eles sempre vão estar juntos, tá? Um yin e um yang. Existem conexões Lo entre os meridianos superficiais, como eu expliquei anteriormente. Os meridianos superficiais e os profundos se conectam nas extremidades do dedo, né? Intestino delgado e o pulmão, que termina aqui, mas sai um ramal dele que liga aqui o intestino delgado. Não se preocupe, nós vamos ver isso, cada um no seu momento, aonde eles se encontram, o caminho deles, tá bom? Os meridianos superficiais e profundos, além de se apresentar essas conexões, têm íntimas relações no tratamento de doenças, podendo ser utilizados associalmente. Lembra que eu falei para vocês, né? Por que o IG4 está cuidando lá da sarna, que é na pele? Beleza, eu posso. Quem é o par do intestino grosso? É o pulmão. Então, eu posso usar ponto do pulmão também para cuidar do meu problema de pele? Posso e devo. Então, vamos lá, eu ponho T10 aqui. Lembra do cotovelo, né? Aqui tem o IG11 nessa região aqui do cotovelo, aqui do braço, né? Para mim é síndrome de cotovelo, né? Síndrome de Tênis-Ebel, que chamam, né? Do cotovelo de tenista, quando dá esse problema aqui na tendinite de cotovelo, né? Então eu posso usar o IG11 aqui, mas se eu abrir o braço, puxar aqui assim, eu tenho P5 aqui no meio do braço. Então eu posso usar P5, pulmão e intestino grosso para ajudar aqui no meu tratamento. Então, eles podem ser usados juntamente, associados, tá? Os 12 meridianos ordinários guardam as seguintes relações com os 5 elementos. Vamos lá. Meridianos, vocês estão vendo aí nesse gráficozinho aí, né? Meridianos profundos, que são Zhang, são Yin, né? Os 5 elementos, e os meridianos superficiais, que são Fu, que são Yang. Então, vamos lá. No elemento metal, eu tenho de Yin o pulmão e de Yang o intestino grosso. No elemento água, eu tenho Yin o rins e de Yang a bexiga. Na madeira, eu tenho fígado de Yin e vesícula biliar de Yang. No fogo, eu tenho Yin o coração
e yang, o intestino delgado, igual ao fogo, né? Ainda pertencente ao fogo. Eu tenho de yin o pericárdio e de yang o triplo aquecedor. Do elemento terra, eu tenho yin o baço pâncreas e o estômago de yang. Função dos meridianos. Não se preocupe, também nós vamos ver isso aí, gente, passo a passo, cada um deles, tá bom? Função dos meridianos. Na época pré-científica, não havia uma compreensão precisa sobre as diversas manifestações das doenças. Assim, há muitos conceitos que, à luz da ciência, se demonstraram errôneos. Consequentemente, ao estudarmos a teoria dos meridianos, devemos ter cuidado de separar o que é correto e útil do que é incorreto e dispensável. Então, assim, esse livro é bem enxuto, porque ele já pega, ele já faz uma... Por isso que a gente escolheu ele até. A gente fala que ele é bem raiz, né? Não Nutella. Ele é bem, assim, já enxuto, bem baseado na medicina tradicional mesmo. E, assim, não naquelas teorias que já foram caindo em desuso ao longo dos anos, né? Ele é baseado, bem pautado nas teorias que funcionam, né? Então, ele já vem aí bem preparado para vocês não ficarem perdendo tempo com estudos de algumas teorias que já não fazem mais sentido ou não são tão eficazes assim, né? Tem uma parte só aqui que depois, no tempo, eu vou falar para vocês. Não é que não pode ser usado e não tem função. Pode ser usado, tem função, mas se a gente for na balança, for colocar na balança, né, se torna muito difícil e complicado, porque são vários pontos que eu tenho que usar e o benefício é muito pouco. Então, se a gente for analisar custo-benefício para o paciente, né, vai custar muito tempo seu, do profissional, e pouco benefício para o paciente, sendo que eu posso usar outra técnica que é muito mais célere e muito mais rápido os resultados, tá bom? Não que a outra não dá, mas demora um pouco mais, tá bom? Mas quando eu chegar lá eu falo isso para vocês. É a única parte desse livro. O resto tudo é bem enxuto mesmo. É bem já assim, é, extraído daquilo que dá certo. Apresentamos abaixo, de forma sucinta, a noção que os antigos tinham da formação dos meridianos. O meridiano é responsável por boa circulação de 4 fatores tropofisiológicos do corpo, que são. Então, o que percorre nesse meridiano? Em primeiro lugar, o Qi, que é energia. Em segundo, o Xue, o sangue. Aqui, gente, nós não estamos falando do sangue. O sangue em si só corre dentro das veias, vasos e artérias, que a gente sabe disso. Mas é a energia do sangue que corre lá, do Ruxuê. O Yin, que é o nutritivo, fator nutritivo intravascular. Também a gente sabe que não é os alimentos que correm pelo meridiano, né? É a energia. E o Wei, que é o defesa, que é o fator defensivo extravascular. Então, é a energia defensiva do corpo. Então, eu tenho percorrendo no meu meridiano a energia, a própria energia mesmo, o Qi, que é Yin ou Yang, né? Meridiano do intestino grosso tem uma energia Yang, então tem o Qi e Yang. O meridiano do pulmão, uma energia Yin, né? Então aí é o Qi Yin e o Qi Yang. Eu tenho a energia do sangue, o Kushui, a Ying, que é a nutrição, fator nutritivo, e o Wei, a gente chama Wei Qi, né? Wei Qi, o Qi de defesa, né? É a energia de defesa do corpo. Quanto ao Yin, há o Tai Yin, que é um Yin maior, né? Um Yin cheio percorrendo naquele meridiano, o 220,
O Ju-Yin, que é um Yin de transferência, que é um Yin médio, seria ali o 110 que eu falei para vocês, e o Xiao-Yin, que é um Yin menor, que seria o 12 volts. Quanto ao Yang, temos o Tai-Yang, que é um Yang maior, né? Que seria lá um Yang de 220. O Xiao-Yang, que é o Yang menor, que aí seria o Yang de 12 volts. E o Yang Ming, que é uma combinação de Yang, seria ali o 110, tá bom? Essas 6 divisões do Yin Yang dividem os 12 meridianos ordinários conforme suas relações e efeitos, localizando-os também nos membros superiores. Perdão, esqueci de subir a página aí para você. Essas 6 divisões de Yin do Yang dividem os 12 meridianos ordinários conforme a relação e efeitos, localizando também nos membros superiores e inferiores. Então vamos lá, né? Nós falamos que nós temos lá o Tai-Yin, que é um Yin maior. É como se fosse essa porção aqui do tal, ó, bastante, perdão, não estamos falando do Yin, né? Aqui. Essa porção aqui do Tai-Yin, bastante, ó. É como se eu fizesse uma divisão aqui. Então aqui, ó, tem bastante Yin nessa parte, não é? Então, Tai-Yin é um Yin maior. Depois eu venho o Ju-Yin, que é um Yin de transferência. É essa outra porção aqui, ó, esse outro pedacinho aqui, né? Que está transferindo aqui, ó, essa porção aqui. Então aqui tem mais ou menos uma quantidade média nesse pedaço aqui, ó. Deixa eu tampar aqui. Tem mais ou menos essa porção aqui, ó. Essa porção de Yin circulando. O outro tem o Tai-Yin muito Yin, Yin maior. O Ju-Yin é um Yin de transferência. E o Xiao-Yin? Xiao-Yin é essa pontinha aqui. Xiao-Yin é essa pontinha aqui. É um Yin menor, né? Vamos para o Yang? Eu tenho, então, o Tai-Yang, o Yang maior. Toda essa porção aqui de Yang. Depois, eu venho lá para o Xiao-Yang, que é a porçãozinha pequena aqui de Yang. E depois, eu venho com o Yang Ming, que está situado aqui, que é o Yang, eles falam que é combinação de Yang, né? Combinação de muito Yang com pouco Yang. Tá aqui, ó. Então ele tem essa porçãozinha aqui, né, de Yang circulando no meridiano. Vamos lá. Para vocês fixarem, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, uma anotação aí, ou pode ser no livro de vocês, no caderno, alguma coisa assim, para vocês ficarem fácil de vocês entenderem. Tá bom? Então, nós vamos definir o Yin maior, o Yin de transferência e o Yin menor com cruzinhas, né? Então, ó, o Yin maior, que é o Tao, o Tai-Yin, né? O Yin maior, nós vamos colocar 3 cruzes. 3 cruzes, muita energia. 2 cruzes, energia média. Uma cruz, pouca energia. Correto? Então, vamos lá. O Tai-Yin, 3 cruzes. Muito Yin. Ju-Yin, 2 cruzes. Ju-Yin. E o Xiao-Yin, uma cruz. Pouca energia. Vamos para o Yang?
Tai e Yang. 3 cruzes. 3 cruzes. Muita energia. O Shao e Yang. Pouca energia. Uma cruz. Yang Ming, de transferência. Yang de transferência. De combinação de Yang ou Yang de transferência. 2 cruzes. Média energia. Então, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ficar assim. Tá vendo? Tai, Yin. Né? Aqui nós estamos falando do pulmão. Então, ó. Tai, Yin. 3 cruzes. Ju, Yin. 2 cruzes. E Shao, Yin. 1 cruz. Tá vendo? Fazem essa marcação aí para vocês. Então, para vocês assim, e a gente marcando com cruzinha fica mais fácil de fixar, tá bom? Vamos ler então aqui. Nos membros, né? Nas mãos. Os 3 meridianos yin da mão. É o Tai Yin, meridiano do pulmão, 3 cruzes. Ó. Então, o meridiano do pulmão passa bastante yin nele. O Jue Yin, meridiano do pericárdio, né? 2 cruzes. Meridiano, põe aí na frente do meridiano do pericárdio, 2 cruzes. Um Jue Yin. E o meridiano do coração é o Shao Yin. 1 cruz. É pouco yin circulando lá, né? Vamos para os meridianos Yang da mão. Então, na mão, eu tenho o Yang Ming, meridiano do intestino grosso. Yang Ming, 2 cruzes. Aqui, o Shao Yang, 1 cruz. Aqui. E o Tai Yang, o meridiano do triplo aquecedor, perdão, triplo aquecedor é Shao Yang. Triplo aquecedor, Shao Yang, pouco Yang. 1 cruz. O Tai Yang da mão é o intestino delgado, 3 cruzes. Então, o intestino delgado tem bastante Yang circulando nele. Vamos para as pernas. Na perna, eu tenho o Tai Yin do baço pâncreas, que é 3 cruzinhas. Tai Yin do baço pâncreas. 3 cruzes. Marquem aí. Depois, qualquer coisa, volta esse trecho da aula, marquem aí no material de estudo de vocês, que quando vocês baterem o olho, vocês vão ver lá 2 cruzinhas, 3 cruzinhas, 1 cruzinha, vocês já sabem a quantidade de yin ou de yang que circula naquele meridiano. Então, o Tai Yin da perna é o meridiano do baço pâncreas, 3 cruzes, bastante yin. Depois vem o Jue Yin, meridiano do fígado, 2 cruzes. E depois vem o Shao Yin, meridiano dos rins, 1 cruz. Baixo. O Yang da perna. Eu tenho o Yang Ming, o meridiano do estômago. Yang Ming, 2 cruzes. Aqui. Depois eu venho Shao Yang, o meridiano da vesícula biliar. 1 cruz. Aqui. Depois eu tenho o Tai Yang da bexiga. 3 cruzes aqui. Certo? E assim, então, a gente faz essa divisão energética dos meridianos, né? Para a gente saber a quantidade de energia que circula nesses meridianos. Então, vamos lá.
Nos membros superiores, os 3 meridianos que percorrem a face palmar do braço pertencem a Yin. Ó, face palmar do braço, né? Que é o triplo aquecedor, são pulmão, pericárdio e coração. Nós vamos ver cada um deles por partes, tá bom? Onde começa, onde termina, de que lado fica, então fiquem tranquilos. Os 3 meridianos Yang, intestino grosso, triplo aquecedor e intestino delgado, pertencem à face dorsal, externa do braço. Nos membros inferiores, os meridianos Yin do baço pâncreas, do fígado e dos rins percorrem o lado medial do osso do fêmur e da tíbia, e os 3 meridianos Yang do estômago, da vesícula biliar e o da bexiga são distribuídos pela borda lateral e dorsal da perna. Observe o seguinte gráfico da página seguinte. Nos meridianos superiores. E aí, então, está falando como eles se conectam. Mas não se preocupe que nós vamos ver isso em sala de aula, né, na prática. O meridiano do pulmão, Tai-Yin, se conecta com o Yang-Min, o meridiano do intestino grosso. O meridiano do pericárdio, que é Ju-Yin, conecta ao Xiao-Yin, que é o meridiano do triplo aquecedor. O meridiano do Xiao e Yang, do Xiao Yin, aí tá Yang, mas é Xiao Yin, tá? Tem alguns livros aí que saiu Xiao Yang. Acho que na versão nova saiu aí o meridiano do coração Xiao Yang. Não é Xiao Yin. Tá bom? Observem aí no material que vocês estão usando isso. O meridiano do coração, Xiao Yin, se conecta com o Tai-Yang, o meridiano do intestino delgado. Nos membros inferiores, o meridiano do baço pâncreas, que é Tai-Yin, se conecta ao meridiano Yang-Ming do estômago. O meridiano do fígado, que é Jue-Yin, se conecta ao Xiao-Yang, que é o meridiano da vesícula biliar. O meridiano dos rins, que é Xiao-Yang, aí se conecta com Tai-Yang, o meridiano dos rins, que é Xiao-Yin, se conecta com Tai-Yang, que é o meridiano da bexiga. Não se preocupem com isso, tá? Nós vamos ver na prática onde cada um deles se liga com o outro, em sala de aula, tá bom? Na cabeça, os meridianos Yang chegam à cabeça. Os meridianos Yang e Ming dos pés e das mãos se distribuem pela face. Os meridianos do Xiao e Yang da perna e da mão se distribuem pelas regiões laterais da cabeça. Os meridianos Tai e Yang da mão chegam à região temporal da cabeça, ao passo que os meridianos Tai e Yang da perna chegam à região parietal. Não se preocupe. Nós vamos ver cada um deles. Meridiano do pulmão começa aqui, do intestino grosso. Começa, vai percorrendo aqui, aqui, vai passando aqui, vai saindo aqui e vai parar aqui. Então, nós vamos estudar o trajeto, as regiões que cada um deles percorre. Não se preocupe com isso nesse momento, tá bom? Nós vamos estudar individualmente. Aqui está falando de uma forma mais contextualizada, né? Mas nós vamos estudar individualmente. Então, não se preocupe com isso. No tronco, os meridianos Yang Ming e Tai Yang distribuem-se pela parte ventral do tronco. Os meridianos Jue, Xiao e Yang percorrem as áreas laterais do tronco. Os meridianos Xiao e Yin se distribuem-se ao lado da linha central e da parte ventral do tronco. Os meridianos Tai Yang distribuem-se pela região dorsal do tronco. Os 3 meridianos Yin sobem até o tronco, de onde vão até a extremidade dos membros superiores. Enquanto esses 4 fatores fisiológicos circulam em fluxos pelos meridianos,
atingindo o círculo, os órgãos e 6 vísceras e todas as estruturas do corpo, mantendo o corpo em harmonia. Então, vocês vão ver que eles sempre estão conectados e sempre ligando todas as regiões do corpo, tanto externamente como internamente. Então, todos esses 12 meridianos cobrem o corpo como um todo. Tá? E nós temos, né, eles bilateralmente. A gente estuda muito assim, um lado só, mas eles são bilaterais. Né? Então, eu tenho o meridiano do intestino grosso que começa aqui, e eu tenho que começa aqui também. Eu tenho o meridiano do coração, do pulmão aqui, mas eu tenho o meridiano do pulmão aqui também. Então, eles percorrem todo o corpo, tá bom? Os meridianos ligam-se profundamente, superficialmente, tornando um sistema complexo e fechado. Foi isso que foi para vocês. Eles circulam por todo o corpo. Quando o organismo é agredido por algum agente externo, sua reação pode manifestar na forma de exacerbação ou depressão por meio do meridiano atingido, né? Vamos lá, a sarna, né? Pode deixar, num primeiro momento, pode deixar, a sarna é yang, então vai deixar ele em exacerbação. Se ele está yang, está muito yang, eu tenho que sedar. Se é uma doença, por exemplo, uma gripe, né? Deixa yin, meridiano pulmão, tá yin, né? Tá em depressão energética, eu tenho que tonificar. Quando está muito alto, eu cedo, quando está muito alto, baixo, eu tonifico. Se a agressão for passageira, o meridiano volta ao seu estado de equilíbrio. For algo rápido, né? Mas se esta persiste, o desequilíbrio do meridiano pertence e pode se originar nos órgãos e sistemas, muitas alterações que se manifestam pelas diversas síndromes. Cada meridiano doente pode originar síndrome diferente, e isso pode servir como orientação para o diagnóstico médico, para o nosso diagnóstico. Se os meridianos conseguem retornar ao seu estado de equilíbrio energético, espera-se que o órgão e sistema a ele relacionado voltem à normalidade. Por isso, estimulam-se determinados pontos que teriam a função de restaurar o equilíbrio e o fluxo energético do meridiano comprometido. Está com problema no meridiano do pulmão? Vamos lá, vamos pôr uma agulhinha, reequilibrar ele, para ele restabelecer e a pessoa ficar curada. Assim, na acupuntura, o meridiano fornece orientação correta, sendo que também fornece um meio para se atingir o resultado terapêutico. Então, a gente pode usar o meridiano tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Ah, tá com dor aqui, tá, o meridiano passa aqui, intestino grosso. Ah, então tá com o meridiano do intestino grosso comprometido, né? Vamos usar também ele para tratamento. Fluxos e conexões dos meridianos. Todos os meridianos se interligam completamente entre si. Há um fluxo ordenado entre os 12 meridianos ordinários abaixo relacionados. Então, é sempre nesse sentido, tá? Ó, vocês estão vendo aqui. Vamos passar aqui. É sempre no sentido que a seta está mostrando aí. Tá bom? Então, vamos lá. A gente está vendo aí de um lado, do lado esquerdo aí, pulmão, baço, pâncreas, coração, rim, pericárdio e fígado são meridianos yin. Do outro lado, intestino grosso, estômago, intestino delgado, bexiga, triplo aquecedor, vesícula biliar e yang. E aí a gente tem a relação, a quantidade de fluxo circulando nele. Tai yin, Xiao yin, Jue yin, né? A mesma coisa do outro lado. Yang min, Tai yin, Tai yang e Xiao yang. Então vamos lá. Então, ó,
o meridiano começando no pulmão, o pulmão se comunica com o intestino grosso, que se comunica com o estômago, que por sua vez liga ao baço pâncreas, o baço pâncreas liga-se ao coração, o meridiano do coração se comunica com o intestino delgado, o meridiano do intestino delgado se comunica com a bexiga, que comunica com os rins se comunica com o pericárdio comunica com o triplo aquecedor com a vesícula biliar se comunica com o fígado e se comunica com o pulmão e começa o ciclo novamente. Viu como eles estão todos ligados? Né? Não alguns por meridianos superficiais aqui, mas também por meridianos, né? Yin e Yang, mas também por meridianos Luo, como a gente vai ver, tá bom? Mas quando a gente for ler a descrição do meridiano do pulmão, nós vamos ver tudo isso. Com quem que ele se comunica internamente, com quem ele se comunica externamente, qual a área que ele percorre, quantos pontos ele tem, começa onde, termina onde, tá bom? Entre os próprios meridianos, há muitas conexões e junções, como eu disse anteriormente, que originam inúmeros meridianos de junção. Esses, por suas vezes, há cerca de 100 e poucos meridianos mais importantes e de uso frequentes no terapeuta, né? Então, na verdade, a gente sabe que esses meridianos internos existem, que eles fazem essa comunicação, mas para nós mesmo o importante são os 12 ordinários e os 12 extraordinários. Tá bom? Desses 8 extraordinários, a gente usa mais 2. Os outros 6 nem tanto. Então, vamos dizer que, assim, para nós, na medicina tradicional chinesa, que a gente vai funcionar, que a gente vai trabalhar, são 14 meridianos só, tá bom? Já aliviou a conta, né, de vocês, né? Entre a gente pensar em usar 100 e poucos meridianos, não é tudo isso. Nós só vamos usar 14, tá? 12 ordinários, os outros extraordinários, que são 8, mas desses 8 a gente usa só. Tá bom? Então, aqui encerra mais uma aula com a teoria dos meridianos. Não vou estender mais uma outra matéria aqui, né? Teria até mais um tempo de aula aí, mais uma meia hora de aula, mais ou menos. Mas eu não vou estender com outra matéria agora para não confundir você, tá bom? Então, até a próxima aula. Dúvidas, por favor, estou à disposição. Tchau, gente.